Oi vocês, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Já curta, compartilha com pessoas que vocês sabem que gostam do mesmo tipo de conteúdo. E vamos lá pro caso de hoje. O caso de hoje é sobre Sarah Lee Stern. Sarah nasceu em 24 de março de 1997. Ela era filha de Charlie e de Carla Stern. O Charlie era um empreendedor da construção civil, já a Carla era dona de uma livraria, era muito conhecida na cidade. Eles sempre moraram na região de Neptune Hill. E a Sarah era muito conhecida também desde pequena, porque ela sempre se mostrou muito artística, ela sempre desenhou muito bem, sempre pintou muito bem. E esse dom dela sempre foi incentivado pelos pais que realmente viam que ela tinha um talento nato. Todos contam que a Sarah era uma garota muito animada, muito divertida, típica moleca, muito alegre, e ela estava sempre rodeada de pessoas, porque fazia parte dela estar sempre rodeada de pessoas, cheia de amizades. Ela era muito atlética, ela era uma nadadora, inclusive ela chegou a participar de algumas competições durante a adolescência, inclusive chegou a ganhar uma delas, mas ela era apaixonada mesmo pelo softball, inclusive ela chegou a fazer parte de um time profissional. E uma amiga dela que fazia parte do mesmo time de softball, que é a Belinda Souza, conta como ela era alegre, como ela era empenhada. Além de participar dos treinos junto com os colegas de time, ela também tinha o hábito de fazer atividades físicas extras, porque ela queria estar sempre em alerta e que seu corpo sempre estivesse bem, para ela render o máximo possível junto com as companheiras do time de softball. Então todos sabem o quanto ela era empenhada, ela gostava de se dedicar sempre 100% para todas as coisas às quais ela se dedicava a fazer. Então ela era muito admirada pelos colegas, pelas pessoas que a cercavam. A Sarah ela teve uma infância muito tranquila, aparentemente, não teve nada de anormal. E durante a infância, quando ela tinha uns 6 anos, ela chegou a fazer parte de uma escola dominical. Isso é muito comum na região, entre as famílias da região. E foi na escola dominical que ela veio conhecer uma das pessoas que iriam fazer parte da sua vida, que seria um dos seus melhores amigos, que é o Liam McTusney. O Liam é descrito por todos como um garoto comum. Ele era bagunceiro, como qualquer criança, mas nada atípico que saltasse aos olhos das pessoas, que fizesse as pessoas achar estranho de alguma forma. E ele conheceu a Sarah desde os 6 anos, inclusive eles dividiam o mesmo armário na escola dominical e os pais contam como eles dividiam, né? Um chegava a guardar o material um do outro, então eles começaram a ficar muito próximos. E essa foi uma amizade que perdurou por longos anos. O Linha, ele não ia a uma escola regular, ele tinha uma educação que era feita em casa pela sua mãe, mas ele estava sempre em contato com a Sarah, então eles se conheciam desde pequeno. A Sarah, quando ela tinha 13 anos, infelizmente, ela passou por um trauma. A mãe dela, a Carla, ela estava doente, ela teve um câncer e ela passou um longo período em um tratamento que foi muito difícil e desgastante para ela. Também foi desgastante para a família que a acompanhava durante todo esse período. Mas infelizmente a Carla, ela acabou perdendo essa luta e ela veio a falecer em 2013. Então a Belinda conta como foi um período difícil para Sarah. Ela se agarrou aos seus amigos, às pessoas mais próximas. Ela ficou realmente muito deprimida. Todos eles foram de certa forma um alicerce para ela nesse momento. Inclusive foi quando as suas amizades, principalmente aquelas mais antigas, se fortaleceram mais. Foi quando essas pessoas ficaram mais próximas e de certa forma a ajudou a tentar superar esse trauma de perder a mãe tão jovem. Foi nessa mesma época em que ela e o McTusney, eles faziam parte de um grupo de voluntários, de bombeiros de Bradley, onde eles faziam trabalhos voluntários, ajudando as pessoas. Então eles acabaram ficando ainda mais próximos com todos esses acontecimentos.
E eles tinham várias afinidades também, eles gostavam de ler histórias em quadrinhos, então eles ficavam trocando figurinhas com relação a esse assunto. Eles também gostavam dos mesmos tipos de jogos de videogame, e isso foi criando um laço entre eles muito forte. Quando a Sarah entrou no ensino médio, na escola do ensino médio Neptune, eles começaram a estudar junto, então ela ficou ainda mais próxima do McTusney. Além disso, ela acabou ficando próxima também de um outro colega do Liam, que era o Preston Taylor. Então, os três juntos formavam um trio dinâmico, todos contam como eles eram unidos, eles estavam sempre juntos, eles compartilhavam ideias e afinidades. Então, a amizade deles se consolidou muito durante o ensino médio. Inclusive, o Taylor, ele foi o parceiro da Sarah durante o baile de formatura. E todos contam como todos se divertiram naquele dia, foi um momento único. Eles estavam saindo do ensino médio, em direção à vida adulta, todos tinham muitos planos. Inclusive, a Sarah, assim que ela terminou o ensino médio, ela teve que fazer algumas escolhas, isso é muito natural na idade dela, nos 18 anos. E quando ela teve que decidir entre a carreira atlética, entre os esportes, o softball e as artes, ela não teve nenhuma dúvida e ela escolheu as artes. Então ela se matriculou numa universidade para fazer bacharel em artes e produções artísticas, e todos contam que no início de 2016 ela estava muito feliz, ela estava sentindo que ela estava caminhando em direção a um bom futuro, ao futuro dela, algo que ela tinha escolhido. E ela continuou morando com o pai, na casa do pai, Neptune, e ela frequentava, fazia os trabalhos dela, divulgava nas redes sociais, participava de conferência com outras pessoas que também trabalhavam com artes. Então ela estava vivendo a sua vida tranquila. E em setembro de 2016, mais ou menos, teve um fato em que o Liam e o Preston Taylor, eles decidiram que eles iriam morar juntos. Então, o Liam, ele falou com a mãe dele, e a mãe dele tinha uma casa, que inclusive era próxima à casa da Sarah, ficava a menos de 2 quarteirões. Então, ele solicitou a mãe dele para que ele pudesse morar nessa casa e pudesse seguir a vida dele. Ele era um jovem rapaz, ele queria ter independência, liberdade, queria fazer as festas dele, e ele falou para a mãe que ele queria morar com um colega, com o Preston Taylor, e eles iriam então, né, dividir as despesas, enfim, ter a sua vida ali. A Sarah, quando soube dessa novidade, ela ficou extremamente feliz, porque ela era muito amiga dos dois, então ter os dois mais próximos ainda da sua casa era algo para ela assim mágico, então ela ficou muito feliz, então ela ficou realmente radiante. E numa dessas conversas em que o Taylor disse para ela essa novidade, ela também contou a ele sobre um fato que ela não tinha compartilhado com ninguém. Ela contou que em 2013, quando a sua mãe veio a falecer, alguns meses depois, ela e seu pai foi até uma segunda casa da família, onde eles iam passar final de semana, curtir, fazer algumas festas. Eles foram até essa casa porque eles queriam fazer uma faxina, eles queriam tirar algumas coisas que eles achavam que deveria ser jogado fora, queria separar algumas coisas para doação, e além disso, eu queria separar algumas coisas que era da mãe dela e que eles queriam guardar de lembrança. Então a Sarah contou que quando ela estava faxinando um armário, ela encontrou uma caixa de sapato, e dentro dessa caixa de sapato havia um bilhete da mãe dela destinado a ela, e havia também uma grande quantidade de dinheiro, que segundo o Taylor disse, ela falou que era em torno de 100 mil dólares. E ela contou que no bilhete a mãe dela contava que esperava que ela pudesse usar aquele dinheiro da melhor forma possível para realizar sonhos, quem sabe comprar um carro, investir no futuro ou investir em uma casa. O Taylor conta que quando a amiga contou aquilo para ele, ele ficou muito feliz por ela, porque ele pensou nas grandes possibilidades que ela teria. Era uma grande quantia em dinheiro, então você começar uma vida adulta com essa grande quantidade em dinheiro poderia facilitar muito a vida dela. Então ele conta que ficou muito feliz.
Como ele e o Liam estavam organizando a casa para se mudar, assim que eles se mudaram em outubro, em algum momento eles conversaram sobre isso. O Taylor contou ao Liam que a Sarah havia dito a ele que havia herdado uma grande quantia em dinheiro. O Liam ficou realmente empolgado com aquilo. O Taylor conta que ele ficou eufórico, ele mal podia acreditar, ele falava que aquilo era muito dinheiro e que era um dinheiro pelo qual valeria a pena matar alguém. Então, o Liam começou a fazer umas determinadas brincadeiras, pensando, e se a gente roubasse esse dinheiro? Pensa quanto dinheiro que a gente poderia fazer com ele. Só que essas conversas foram ganhando um tom mais sério, até que chegou um momento em que o Liam convenceu o Taylor de que eles poderiam pegar esse dinheiro da Sarah e eles poderiam então usar esse dinheiro. O Theo conta que tentou dissuadir o Liam dessa ideia, mas ele não conseguiu. Então eles começaram a falar muito sobre isso, o tempo foi passando, isso foi ganhando um tom mais sério, até que o Liam chegou a falar que se eles fossem realmente pegar esse dinheiro, eles não poderiam deixar vestígios, pois eles poderiam, arcar, ter consequências sérias de acordo com a lei por roubar alguém. Então eles não poderiam deixar vestígios. Então eles pensaram em uma forma de como eles poderiam pegar esse dinheiro e tirar a vida da Sarah para que ela não pudesse falar sobre o fato deles terem a roubado. Então a coisa começou a ficar muito séria. Nesse interim, quando eles estavam combinando isso, pensando numa maneira de roubá-la e tirá-la da sua vida, a Sarah frequentava a casa deles. Na verdade, eles eram grandes amigos, eles tinham uma confiança da Sarah, então ela entrava e saía da casa, eles também frequentavam a casa da Sarah e ela mal podia imaginar a sombra nebulosa que tinha sobre a sua cabeça e que tudo aquilo estava sendo orquestrado pelos seus melhores amigos. Então, até que chegou um momento em que eles falaram, vamos executar o plano. Então, eles pensaram, ora, vamos então usar uma arma, mas uma arma deixaria vestígios, então poderia ter indícios e chegar até eles. Uma arma branca, a mesma coisa. Então, eles começaram a pensar, a manipular um plano onde eles iriam roubar a Sarah, eles iriam tirar a sua vida e iriam fazer parecer que aquilo fosse uma tentativa de suicídio. Então é algo assim assombroso, eles realmente começaram a pensar como executar esse plano. Só que quando eles decidiram que iriam fazer isso, eles ficaram sabendo, a Sarah contou que ela havia pego o dinheiro da herança e havia colocado no banco. Ela não se sentia segura guardando aquele dinheiro em casa, era uma quantidade de dinheiro muito grande, então ela havia feito isso, guardado o dinheiro em um cofre e em um banco. Quando o Liam soube disso, então ele teve que pensar num segundo plano, mas ele não teve dificuldade, infelizmente. Como ele era um amigo da Sarah, como eles compartilhavam afinidades, segredos, planejamentos futuros, o Liam sabia que a Sarah tinha como grande sonho viajar para o Canadá. Inclusive, algum tempo atrás, ela havia feito um planejamento dos lugares onde ela queria ir, lugares que ela queria visitar, inclusive galerias, porque, claro, ela gostava muito de artes. Como ele sabia disso, ele pegou, então, e começou a usar essa informação. Ele foi até a Sarah, isso no início de dezembro, e disse a ela que ela deveria tirar o dinheiro do banco, pois ele havia decidido que iria viajar com ela para o Canadá. Por quê? O Liam sabia que a Sarah ainda não havia feito essa viagem porque ela tinha medo de viajar sozinha e até então ela não tinha nenhuma companhia. Mas como ele era o melhor amigo dela, ela pensou, ora, se ele tá dizendo que vai viajar comigo, então eu me sinto muito mais segura. Então ele disse para ela, para que ela fosse retirar o dinheiro do banco. Então eles marcaram para dia 2 de dezembro, depois do almoço, eles irem até o banco, pegar esse dinheiro e então começar a planejar a viagem.
Inclusive, ele se ofereceu para ir junto com ela. Ele foi junto com ela ao banco, inclusive, se ofereceu para levá-la até a casa dela, porque ele disse que gostaria que ela estivesse em segurança e ele tinha medo que pudesse acontecer alguma coisa com ela no caminho, né? Era muito dinheiro para se andar pelas ruas. Então, ela aceitou de bom grado. E isso culminou no mesmo dia em que o Charles, que é o pai da Sarah, não estava em casa. Ele havia viajado para Flórida. Na verdade, ele foi ver a mãe dele, que estava doente, então ele precisava organizar algumas coisas. Ele não estava em casa. Sabendo disso, então, o Liam, ao chegar na casa da Sarah junto com ela, mandou uma mensagem pelo Snapchat do Taylor e disse a ele então que era o momento dos dois agirem, pois como o pai dela não estava em casa, eles então tinham que fazer aquilo naquele dia. Isso era por volta das 5 horas da tarde, então Taylor disse ao Liam para esperar um pouco mais, escurecer no caso, para que eles pudessem tirar a Sarah da casa sem que ninguém os visse e os reconhecesse, até porque eles eram conhecidos, todo mundo estava acostumado em vê-los ali próximo à casa, porque eles frequentavam a casa um dos outros. Só que após essa mensagem, o Lee então resolveu atacar a Sarah. E infelizmente ele conseguiu fazer o que ele tinha planejado. Inclusive o Taylor conta como ele executou o plano e inclusive ele chegou a cronometrar o tempo em que a Sarah demorou para deixar a sua vida. Ele deixou o corpo da Sarah no banheiro, saiu da casa, foi em direção à casa dele. Chegou lá todo eufórico, segundo Taylor, contando como ele tinha feito tudo aquilo. Lembrando que estamos falando da melhor amiga dele. Diz que ele contou muito entusiasmado e ele pediu ao Taylor que assim que escurecesse, ele pudesse ir até a casa, pegar o carro da Sarah e tirar o corpo do banheiro. Porque logo a mais à noite, uma tia dela ligaria para casa e como ela não atenderia, porque ela já não estava mais viva, provavelmente esses familiares iriam até a casa ver o que tinha acontecido. Eles não poderiam encontrá-la no banheiro. Inclusive, ele falou que tinha deixado a porta dos fundos da casa aberta para que o Taylor pudesse entrar. E que naquele momento ele iria se arrumar e ir para o trabalho dele, pois ele usaria isso também como um álibi caso acontecesse alguma coisa, alguém desconfiasse dele. Além disso, ele disse ao Taylor para que ele pudesse procurar o seu celular, pois ele havia deixado cair em algum lugar da casa. Então, o Liam ele foi pro trabalho como se nada tivesse acontecido e o Taylor esperou mais um tempo, foi até a casa da Sarah. Ele foi caminhando, ele passou pela parte dos fundos da casa, ele pulou uma cerca, entrou pelas portas do fundo, encontrou o corpo da Sarah, o levou até ao jardim do fundo da casa, deixou ali embaixo de algumas folhagens. Ele foi até a garagem para tentar pegar o carro, mas ele viu que tinha uma câmera de segurança, então ele sabia que se ele fosse pegar o carro, a câmera ou iria registrar e isso teria sérias consequências. Ele não conseguiu achar o celular do Liam, então ele saiu novamente pelas portas do fundo, pulou a cerca e voltou para casa, esperando quando o Liam voltasse e eles pudessem ver então o que eles poderiam fazer. 8 horas se passaram, o Liam voltou do trabalho, o Taylor contou a ele que não havia conseguido pegar o carro por causa da câmera, ele não queria ser registrado pelas câmeras da garagem, e contou que havia deixado o corpo da Sarah debaixo de folhagens no jardim, na parte de baixo da casa. Então, os dois falaram que iam esperar mais um pouco, porque a ideia era levar o corpo da Sarah até o alto da ponte que fazia uma divisão entre Neptune e Belmar, e eles jogariam o corpo da ponte para parecer que tivesse sido algum atentado à própria vida. Então, eles esperaram mais um tempo e aí então eles foram caminhando até a casa juntos.
O Liam entrou na casa novamente, ele foi até onde ele sabia que o cofre estava guardado, ele o pegou. Além disso, ele foi até a garagem, ele foi rastejando até o carro, ele ligou o carro e ele saiu então com o carro e foi encontrar com o Taylor na parte de baixo da casa. Então eles foram, tiraram o corpo debaixo das folhagens, jogaram por cima da cerca e colocou o corpo ereto, sentado no banco do passageiro do carro da Sarah. Então, o Liam se dirigiu até a ponte, ele ia seguir com um plano de jogar o corpo pela ponte. Então, quando ele chegou nessa ponte, ele tentou fazer isso, mas ele não conseguiu porque estava muito pesado. E eles haviam comprado alguns rádios comunicadores, porque eles não queriam ter registros telefônicos ali próximo da área. Então, eles planejaram isso nos mínimos detalhes. Então, ele pegou esse rádio comunicador, falou para o Taylor se aproximar da ponte, porque ele precisava de ajuda. Então, o Taylor foi até a ponte, parou seu carro atrás do carro da Sarah e foi ajudar o Liam a jogar o corpo dela da ponte. Inicialmente, eles tinham combinado que o Taylor iria no carro dele, acompanhando o Liam, levando a Sarah para a ponte, mas por um caminho diferente. E, inclusive, em algum dos testes que eles fizeram, eles chegaram a cronometrar quanto tempo o Liam deveria gastar de todo o processo de jogar o corpo pela ponte até retornar ao carro do Taylor. Só que não funcionou, ele não conseguiu fazer isso sozinho. Então, ele pediu ajuda a amigo, que foi lá e logo depois, então, eles saíram imediatamente do local. Por volta das 3 horas da manhã, um carro de Uber que estava passando pelo local, ele ligou para a polícia e disse que tinha um carro no alto da ponte, que inclusive ele havia visto um homem e aquilo parecia suspeito. Ele pensou que esse homem pudesse estar em perigo, tentando atentar contra sua própria vida, e ele solicitou aos policiais que fossem até o local. Quando os policiais chegaram até o local, só tinha o carro ali, o carro estava ligado, as chaves ainda estavam na ignição do carro, só que eles não encontraram absolutamente ninguém. Eles ficaram preocupados como policiais, eles então começaram a fazer o trabalho deles, eles pegaram aquela placa daquele carro e verificaram registros. E eles viram que o carro estava registrado no nome de uma mulher, não estava registrado no nome da Sarah, mas estava registrado no nome da avó dela. Então eles ligaram para a avó da Sarah e ela contou que o carro realmente estava no nome dela, mas quem utilizava o carro era a neta. Então, os policiais foram até a casa da Sarah, porque a avó, inclusive, falou que poderia ter acontecido alguma coisa com a neta, que eles deveriam averiguar. Os policiais foram até a casa da Sarah. Quando eles chegaram, eles notaram que a porta da frente da casa estava aberta. Então, eles entraram, começaram a perguntar se tinha alguém, eles começaram a perguntar. Falar o nome do pai da Sarah, ver se tinha alguém, só que eles não encontraram ninguém. Então, eles começaram a pensar aonde a Sarah poderia estar, porque nesse momento eles já sabiam que o Charlie estava viajando, então ele não estava em casa. Então, por volta das 4 horas da manhã, eles chegaram até a casa do William e do Taylor, eles moravam juntos, né? E eles perguntaram se eles haviam visto a Sarah, se eles sabiam alguma coisa sobre ela, pois ela estava desaparecida. O Liam chegou a atender a porta, ele disse que não sabia onde ela estava, que ele inclusive havia estado com ela no dia 2 à tarde, mas que depois ele não a viu mais e que ele foi para o trabalho e não sabia nada sobre ela. Os policiais, inclusive, perguntaram se eles estavam com o celular dele para que pudesse ligar para ela, para tentar saber onde ela estava. Ele disse que ele não sabia onde estava o celular dele, que ele havia perdido. Até então, isso não era nada incriminador, porque o fato do celular dele ter sido encontrado na casa da Sarah só quer dizer que ele esteve ali. E como eles eram amigos, não parecia nada demais.
Então, o dia amanheceu, ninguém sabia nada do que tinha acontecido, ninguém sabia nada sobre a Sara. Os policiais foram até a ponte, vários mergulhadores foram ali no local para ver se tentavam encontrar algo, alguma coisa, ver se achavam, e infelizmente eles não encontraram nada. Familiares e amigos começaram uma busca ferrenha para tentar achar aonde a Sara poderia estar naquele momento. Então, eles começaram a divulgar, inclusive nas redes sociais, no Facebook, em várias redes sociais, para que eles tentassem achar alguma coisa. Eles tentavam ver se alguém a tinha visto. Os policiais achavam que ela poderia também ter fugido, alguma coisa do tipo, ou mesmo ter atentado contra a sua vida. Inclusive, eles fizeram uma entrevista com a família. E os familiares disseram que não, que ela jamais atentaria contra a sua própria vida, que ela era uma pessoa super saudável, que ela era super alegre, ela tinha muitos planos para o futuro, inclusive eles falaram sobre os planejamentos dela. Mas os policiais ficaram desconfiados porque eles sabem que muitas vezes quando as pessoas elas têm esse intuito, elas não compartilham isso com a família. Geralmente elas deixam escapar alguma coisa para os amigos, que são as pessoas pelas quais a gente tem menos vergonha de mostrar quem somos, quais são as nossas angústias. Então, eles quiseram falar novamente, tanto com Liam quanto com Taylor, porque eles sabiam que eles poderiam ter alguma informação que a família de repente não tinha. Nesse momento, tanto Liam quanto Taylor, eles contaram histórias pouco sinistras com relação a Sarah. Eles contaram que ela tinha ideias de atentar contra a própria vida, inclusive a relação dela com o pai era muito conturbada e isso abalava ela de muitas maneiras. E eles contaram, inclusive, que ela chegou a compartilhar com eles o fato de, em algum momento, ir embora para o Canadá. Então, os policiais, eles com todas aquelas informações, sem saber o certo, eles conversaram com os familiares, com os outros amigos, sempre tentando entender o que poderia realmente ter acontecido. No dia 10 de dezembro, a comunidade, várias pessoas, mais de 100 pessoas, se reuniram no local próximo à ponte, ali próximo dos canais que ficavam perto da ponte de Belmar, e eles ficaram caminhando pelo local, tentando encontrar alguma coisa, ver se achava algum vestígio, algo que ligasse ao caso da Sarah, só que infelizmente eles não encontraram nada. O que é mais assustador com relação a isso é que tanto o Taylor quanto o Liam, eles participaram dessas buscas e inclusive eles chegaram a dar entrevistas e o Liam inclusive chegou a postar numa rede social que ele estava desesperado e que ele queria encontrar a amiga dele e que ele pedia encarecidamente que se alguém soubesse de alguma coisa, essa pessoa entrasse em contato. O tempo foi passando, o caso parecia que ia esfriar, nada novo acontecia. Os policiais, apesar de ter ido ao local, ter feito várias buscas, ter tido mergulhadores na ponte, eles não encontraram nada. Eles acharam que com o passar do tempo, esse caso ele poderia não dar em nada. Só que em janeiro, no início de janeiro, um amigo do Liam chamado Anthony Curry, ele soube de uma história um pouco sinistra contada pela própria boca do Liam. O Liam chegou a contar para o Anthony que, na verdade, o que havia acontecido com a Sarah era que ele havia roubado o dinheiro dela, então ele havia atentado contra a vida dela e que ele havia jogado o corpo pela ponte. O Anthony, quando ouviu aquilo, ele pareceu meio assustado. O Liam, percebendo isso, deu uma risadinha e falou: "Não, é só uma brincadeira para você, é só uma brincadeira, uma história para você contar nos seus filmes de terror." Já que ele era um produtor, ele produzia filmes de terror. Só que ele ficou pensando naquela história, aquilo parecia muito sinistro e não parecia algo bacana de se fazer. Se tratava do melhor amigo da Sarah, inclusive, porque ele estava contando aquela história. Então ele ficou pensando sobre isso e ele resolveu então ligar para os detetives
da polícia de Neptune e falar então sobre essa conversa que ele havia tido com o Liam. Os policiais ficaram surpresos com aquela declaração e eles pensaram então que a melhor abordagem não seria ir atrás do Liam e fazer com que ele contasse, porque eles achavam que ele não iria contar essa história para eles. Então, eles solicitaram ao Anthony que marcasse uma conversa, um encontro com o Liam e tentasse fazer ele contar aquela história novamente. Então, no dia 31 de janeiro de 2017, o Anthony marcou com o Liam de se encontrar no carro dele. Os policiais haviam colocado câmeras e microfones, então eles conseguiram registrar essa conversa. E o motivo do encontro entre eles, que o Anthony usou, foi que ele precisava do dinheiro que foi roubado, porque ele precisava comprar uma câmera para produzir um novo filme que ele estava fazendo. O Liam foi ao encontro, inicialmente ele ficou um pouco assustado, ele disse que se sentia perseguido e ele chegou a inclusive a revistar o amigo para ver se ele não estava com nenhum tipo de escuta. Quando ele não achou nada, ele deu um tapinha no amigo e começou a contar a história. Olha, cara, aquilo realmente aconteceu, eu fiz aquilo. E ele começou a contar de uma forma não como de alguém que estava arrependido, que não gostaria de ter feito aquilo, que foi um grande erro. Ele pareceu contar como se tivesse se enaltecendo de ter conseguido fazer aquilo. Inclusive, ele falou que ele e o Taylor estavam planejando um outro roubo, mas que o dinheiro que ele havia pego da Sarah não poderia ser usado, pois era um dinheiro antigo, então deveria ser trocado. E quando isso fosse feito, os policiais, o FBI, chegaria até ele ou até a pessoa que trocaria os dólares e então ele seria preso. Então, por esse motivo, ele não poderia emprestar o dinheiro ao Anthony. Então, diante dessa fala, dessa confissão, no dia 1º de fevereiro de 2017, os policiais acusaram e prenderam tanto Liam quanto Taylor de roubo e também de ter tirado a vida da Sarah. O Taylor, quando ele foi interrogado pelos policiais, imediatamente ele já confessou o que havia sido feito, inclusive ele contou cada detalhe, como eles planejaram, como eles orquestraram tudo aquilo. Já o Liam, quando ele foi interrogado, ele negou tudo, ele disse que ele não havia feito aquilo, que ele era inocente e ele se declarava inocente. O Taylor, ele negociou com os detetives, e então ele disse que iria testemunhar contra o Liam em julgamento, em contrapartida ele teria uma pena mais branda. Então, os dois foram acusados formalmente e eles foram levados então ao julgamento. O Taylor, ele em abril de 2017, ele se declarou culpado então e foi acusado de 6 acusações, entre elas a de roubo e de perturbação de restos mortais humanos. E ele foi condenado a 18 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Já em junho de 2019, o Liam, ele foi condenado também, mas ele foi acusado de 7 acusações, dentre elas homicídio em primeiro grau, roubo, perturbar restos mortais, tentar dificultar o processo de investigação e também conspiração para tirar a vida. Durante o julgamento e durante todo o processo, ele sempre se declarou inocente. Inclusive, a sua mãe, algum tempo depois, deu uma entrevista e ela falou que o filho dela jamais faria aquilo, que ele e a Sarah eram melhores amigos e que jamais o Liam iria tentar contra a vida dela. O Liam, ele continua jurando até hoje que ele é inocente, que ele não fez nada daquilo. Inclusive, durante o julgamento, o seu advogado levou uma testemunha que disse ter visto a Sarah 2 dias depois do acontecido, do que o Taylor disse que aconteceu. E essa testemunha disse a ter visto caminhando pelas ruas. Só que a promotoria, todo mundo acredita que ele viu uma pessoa muito parecida com a Sarah, pois infelizmente no dia 4 de dezembro ela já não estava mais
com vida. Pouco antes do julgamento, né, os policiais voltaram próximo à ponte, levaram mergulhadores novamente, tentaram encontrar os restos mortais da Sarah, mas eles não encontraram nada. Inclusive, a defesa do Liam tentou alegar que sem o corpo não havia crime, mas tudo apontava para ele e pelas consequências do que ele havia feito. Então, não teve muito o que eles fazerem nesse sentido. E ele foi acusado a pena perpétua por todas as acusações que eu citei. Em fevereiro de 2023, o Liam ele tentou novamente apelar para o Tribunal de Apelações para tentar reverter essa pena, mas foi indeferido, ou seja, não foi acatado pela justiça. Ele continua condenado à prisão perpétua pelo resto dos seus dias. Infelizmente, essa é uma história muito trágica, porque a Sarah era uma menina muito alegre, divertida, e ela estava sempre rodeada de amigos, e como todo mundo, ela tinha os seus melhores amigos. E dentre os seus melhores amigos estavam Liam e Taylor. E infelizmente, eles pensaram num plano horrível para tirar a vida dela. Eles fizeram isso. Eles não só roubaram o dinheiro dela, mas como roubaram também a família dela de ter a convivência de uma pessoa que eles tanto amavam. Então, como eles puderam fazer isso, eles simplesmente não pensaram na amiga. E um fato sobre esse caso é que eles achavam que ela tinha realmente 100 mil dólares e na verdade o cofre só tinha 10 mil dólares. Inclusive, durante a fala do Liam para o amigo dele, o Anthony, dentro do carro, ele falou da decepção dele quando ele abriu o cofre e viu que tinha somente 10 mil dólares. Antes, ele havia combinado com o Taylor de que cada um ficaria com 50% do dinheiro, e quando ele viu aquilo, ele não achou justo, porque ele fez grande parte do serviço, então ele achou que ele deveria ficar com 7 mil e o amigo ficar com 3. E na verdade, ninguém ficou com nada, porque eles nem poderiam trocar esse dinheiro. Por se tratar de um dinheiro antigo, eles precisavam trocar. Quando eles fossem fazer isso, eles iriam ser questionados por que eles estariam com aquele dinheiro. Então, eles nem chegaram a gastar esse dinheiro. Algum tempo depois, o Taylor, depois de ter feito um acordo com a justiça, ele inclusive foi até a ponte, falou mais sobre o crime, inclusive chegou a falar aonde que o Liam havia enterrado o cofre em que estava esse dinheiro. Inclusive, os policiais foram lá, acharam esse cofre, acharam inclusive também roupas da Sarah e chaves também da Sarah. Então, foi algo realmente assombroso você pensar que pessoas que você confia, que você tem total confiança, podem orquestrar uma coisa tão horrível e atentar contra a vida de alguém. Bom, espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Então, já deixa um like, compartilha esse vídeo, assim a plataforma entende que esse conteúdo ele é importante e também vai oferecer esse conteúdo para pessoas que gostam do mesmo tipo de assunto. E até o próximo vídeo. Tchau!